Que a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma sejam iluminados pelo poder do Espírito Santo, para não simplesmente ouvirmos e deixar sair do outro lado, mas guardarmos, crermos e testemunharmos esta palavra em todos os lugares. Amém. Irmãos, o texto da nossa mensagem é a sequência do livro de Tiago. Hoje os versículos 2 a 4 do primeiro capítulo, que diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Estas são as palavras. Lembrando que no primeiro versículo deste capítulo, ali Tiago fala da questão de ser servo. Ele se apresenta como um servo do Senhor. E aí nós vimos o que envolve tudo o fato de ser um servo de Deus. Isso não é simplesmente dizer, mas é viver, é aplicar essa fé, aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, é dizer não para os seus desejos da carne, é dizer não para os seus próprios interesses, mas é servir ao Senhor, servir aos propósitos de Deus. Foi ressaltado também a questão de sermos servos do Senhor. Falamos que de uma forma ou de outra, nós somos servos de Deus, ou somos servos ou de Deus ou do diabo. Não existe como não crer em Deus e não querer ser servo de alguém. Não, nós somos servos de alguém. Automaticamente nós somos isso, nós assumimos essa forma. O ato de ser servo nos liga então com o versículo 2 do nosso texto. Exatamente isso, irmãos. Por sermos servos do Senhor, iremos passar, como diz o texto, por várias provações. Aqui precisamos entender rapidamente, quando nós falamos em provação, qual é a diferença de uma provação para uma tentação? A tentação, ela atrai, ela quer te atrair, ela quer tirar a sua atenção de Deus, ela quer te tirar do caminho de Deus, para um caminho distante de Deus, para não fazer aquilo que agrada ao Senhor. A tentação, ela tem como objetivo arrancar do seu coração a fé. Como nós somos tentados, todos nós somos tentados todos os dias, para roubar, estuprar, matar, adulterar, caluniar, desrespeitar os pais, desrespeitar as autoridades, cobiçar, cometer idolatria, usar o nome de Deus em vão e não vir adorar a Deus no templo. Nós somos tentados. E isso faz parte da nossa vida. Então a tentação sempre quer te afastar de Deus. E a tentação, ela vem de 3 lugares de uma forma muito especial. Existem 3 fontes de tentação: Satanás, o mundo e a nossa carne. São 3 fontes onde nós somos tentados. De todas as formas somos tentados. E aí essa tentação, ela quer fazer com que você perca a sua fidelidade a Deus e que você não tenha compromissos com Deus.
porque fidelidade e compromisso com Deus faz parte de uma vida de servo do Senhor. Mas vamos ver então o que é provação. Provação é uma situação de aflição, de sofrimento. Nós somos passados por aflições, nós passamos por momentos difíceis, momentos de sofrimentos. E se quiséssemos fazer uma distinção entre o sofrimento do corpo e os sofrimentos espirituais, nós poderíamos tranquilamente fazer. Mas todo sofrimento, seja ele do nosso corpo físico, seja de nosso corpo espiritual, ele é uma provação, é uma prova. E aí é por isso que ele diz, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O objetivo de uma provação, pessoal, nunca é te afastar de Deus, nunca é te tirar do caminho. Mas o sentido da provação é para te firmar no caminho do Senhor. E eu digo para vocês que a provação é uma exclusividade de Deus. O diabo, ele não vai te provar para te firmar na fé. Ele vai te tentar para te afastar da fé. Para que você não adore mais esse Deus, para que você não sirva esse Deus. Aqueles pensamentos que muitas vezes passa pela cabeça do cristão: será que vale a pena servir esse Deus? Essa é uma tentação do nosso corpo físico, não é do diabo, não podemos culpar o diabo de tudo. Mas quando nos vem um pensamento desse, é porque a nossa carne está nos tentando a se afastar de Deus, está arrumando desculpas para se afastar de Deus. O que é importante sempre ter em mente, pessoal, que essa provação ela vem de Deus. E se ela vem de Deus, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa excelente para nós. E quando nós olhamos para isso, faz sentido o texto de Romanos 8, 28, que tudo coopera para o nosso bem. Tudo, até mesmo a tentação, é para o nosso bem. A provação, muito mais ainda. Como a intenção da provação é te firmar no caminho de Deus, e aí quando você está cada vez mais firme, e isso vai junto até de acordo com o evangelho de hoje, que disse que aquela semente que caiu em boa terra, ela vai produzir frutos a 30, 60, 40, 100 por um. A tentação, pessoal, a provação quer te firmar nesta fé. E eu comparo isso mais ou menos assim, ó, nós temos aqui um pedaço de madeira, vocês sabem o que é, e vocês sabem o que é isso aqui, né? É um martelo. E eu tenho aqui também, eu peguei 2 preguinhos pequenos, mas é só para vocês terem uma ideia mesmo. Tem aqui 2 pregos, tá? 2 pregos pequenos. O que resolve eu precisar firmar alguma coisa nessa madeira, mas não utilizar o prego? Ou se eu quiser pendurar alguma coisa nessa madeira, mas se eu não utilizar o prego, não faz sentido. E outra, se o prego pudesse falar e ele visse o martelo, o que será que ele diria? Ele ia xingar, eu acho. Ele ia falar: tá louco, lá vem. Ele vai me bater. Ele quer me destruir, né? Mas veja que não é a intenção. Quando ele passou por um momento de provação, e olha que ele passou no teste, porque ele não entortou.
Agora ele tem a sua utilidade. Nós podemos pendurar algo aqui. E eu pergunto para vocês, o que adianta nós termos um prego, necessitarmos de um prego, mas se eu deixo o prego deitado, eu não o utilizo? Que utilidade ele tem para mim, para vocês? Nenhuma. Então eu preciso pegar o prego, fazer ele passar por um momento de prova, ver se ele aguenta as pancadas, e se ele cumpre aquilo, se ele de fato vai cumprir para aquilo que ele foi criado, que foi pregar. Que agora eu posso utilizar esse prego de uma maneira variada, de muitas formas. Então isso é uma forma tranquila. Quem causa a provação no prego é o martelo. É o martelo que causa. Então, o que resolve, pessoal, nós sermos um cristão e estarmos deitados lá no canto, não utilizarmos não nos colocarmos à disposição, não querermos passar pela provação, se a provação também tem a sua vantagem. E aí vejam que no versículo 2 está escrito: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Passar, veja. E aí eu te pergunto, como posso ficar alegre por passar por provações? Vocês gostam de sofrer? Como alguém pode se alegrar por ser perseguido por sua fé? Isso é uma coisa de Deus e não é do ser humano. Basta nós olharmos os nossos pais da fé, os apóstolos, sofreram perseguições, mas se alegraram nas perseguições. Como posso me alegrar se a situação que estou vivendo pode me afastar das pessoas que mais amo? Pense nas situações de vocês hoje, porque eu sei que cada um tem uma situação especial aqui dentro. Pense na sua situação. O apóstolo Tiago não era e não quer que sejamos masoquistas, tá? Masoquista é aquele que gosta de sofrer. Ele não está pedindo para nós nos alegrarmos simplesmente por sofrer. Ah, eu estou sofrendo, mas tá legal. Mas ele diz, por estarmos sofrendo por causa da nossa fé. É isso que precisa alegrar o nosso coração. Porque estamos sendo provados. Por que Deus prova você? Olha para a sua vida hoje e examina quantas vezes Deus já te provou. E você está aqui, diante do altar do Senhor. A provação, ela quer ver até onde você aguenta uma situação, sem abandonar a fé. Outra ilustração bem tranquila para vocês perceberem é isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Cola quente. Ela está firme. Eu posso dobrar ela aqui, ó. Ela não quebra, ela é resistente. Ela serve até, se você quiser dar um tapão assim, ó, isso dói muito, porque ela é dura. Imagine que você é essa cola quente. E Deus pega você e vai dizer assim: agora eu vou provar o fulano. Eu vou provar esse fulano.
Opa, não tem problema, eu acendo de novo. Eu vou provar essa pessoa e vou deixar ele lá. Enquanto você estiver no fogo, você está sendo provado. Mas você sabe como é uma cola quente? Se você deixar ela muito tempo, o que vai acontecer? O que acontece se ela ficar muito tempo? Olha como ela cedeu. Ela cedeu, não suportou a temperatura. E é claro que ela tem a sua utilidade desta forma como ela está. E eu penso que assim é a vida do cristão. Deus, Ele nos permite e Ele nos deixa na provação, até que Ele consegue tirar o melhor de nós. Até que nós conseguimos, de fato, cumprir com aquilo que Ele quer que a gente faça. Podemos até dizer o seguinte: esse martelo que eu usei para bater o prego, Deus pode dizer, eu também vou colocar ele na prova. Quanto tempo vocês acham que o martelo aguenta a chama aqui? Muito tempo. Agora, se eu tirar o martelo e botar só o cabo, aí o tempo é menor, né? Sabe que assim é cada um de nós. Nós resistimos às provações. E uma coisa nós podemos ter certeza: Deus nunca irá nos provar mais do que a gente suporte. Deus não vai colocar você à prova em um teste que Ele sabe que será o seu fim, que você vai abandonar a fé. Nós podemos ver isso pelo versículo 13 de 1 Coríntios 10, que diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação, ele usa o termo tentação, mas podemos usar provação, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Quando Deus te coloca à prova, Ele também já está te oferecendo força para resistir, para não abandonar a fé. Vejam, pessoal, que o versículo ele diz assim, que a provação vai produzir a perseverança. E o que é perseverança? Vocês são perseverantes? Ou vocês desistem logo? Perseverança, segundo o dicionário, é permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Quer dizer, você vai permanecer ali, mesmo que você tenha oposição, ou mesmo que você tenha um fracasso, mas você vai permanecer ali, porque você sabe que ali é o caminho, ali é a verdade e ali é a vida. Podemos até dizer assim que quando você plantou um pé de uma fruta qualquer, o pé plantou, você plantou a mudinha pequena, você cuidou, você teve o trabalho de 2, 3 anos, até que ela começou a dar o seu fruto. Assim é a provação. Quando Deus te coloca em uma prova, você não sabe o tempo que vai durar,
mas você sabe que lá no final você vai colher o fruto da perseverança. E trago 2 versículos que falam de perseverança para que a gente aplique isso na nossa vida. Um deles, Efésios, diz assim: orem em todo o tempo no Espírito. Olha, todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, não desistam, não cessem de orar. Ah, mas eu já estou há tanto tempo orando e Deus não me atende. Não cesse de orar, não pare de orar, não saia da luta, não saia da confiança. E o outro, Mateus 13:13, todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele porém que ficar firme até o fim, este será salvo. Jesus já disse para os discípulos lá, para nós ele está dizendo hoje, há muito tempo ele vem dizendo: vocês serão odiados por minha causa. Odiados. Não é qualquer coisa. Então, quando se fala em algumas profecias por aí, nós já tivemos um grande profeta entre nós, o único que veio do céu e que voltou ao céu, que é Jesus Cristo. Esse profeta já disse: eles vão odiar vocês, então não se assustem, não se escandalizem, porque isso vai acontecer. Mas continuem firmes, ele diz, porque este será salvo. Quero que lembrem rapidamente uma situação muito difícil que vocês viveram. Lembra? Rapidamente aí. Eu sei que todo mundo aqui passou por momentos difíceis. Todos nós passamos. Pense. Quanto tempo durou? Quando a gente está lá dentro do sofrimento, parece que nunca vai ter fim, né? A gente não vê a hora de terminar, de uma forma ou de outra, de terminar aquele sofrimento. Vocês choraram, talvez brigaram com Deus, lamentaram a situação, clamaram a Deus por socorro, mas chegou um momento em que Deus disse: agora a provação acabou. E vocês saíram muito mais fortes daquela provação. Aquela provação não derrubou a fé do coração de vocês, tanto é que vocês estão aqui hoje. Vocês estão firmes. Então não desistem pelas provações que vocês estão passando. Nós sabemos que uma tempestade começa e termina. Não existe sofrimento que dure para sempre. Apenas continuem firmes. Por isso que o versículo 4 diz assim: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Toda aprovação tem por objetivo de fazer o cristão perceber que a fé é um compromisso com Deus. E assim como nós recebemos a fé de Deus, Deus tem o direito de provar essa fé em nós. Deus tem o direito de fazer isso. Quando o Espírito Santo nos deu a fé, Ele nos deu também um compromisso de fidelidade a Deus em todos os tempos, incluindo o momento de provação. Quando fala em perfeição, não quer dizer sem pecado. Porque pecado, mesmo sendo filhos de Deus, nós cometemos. Mas quer dizer maduros, quer dizer mais fortes, para chegar lá no final e receber
a vida eterna. Ser maduro na fé significa que uma palavra ouvida, uma qualidade atribuída a nós como, por exemplo, fundamentalistas, o ódio do mundo ou qualquer outra coisa, que isso não irá nos afastar de Deus, da fé em Deus. Podemos ter a certeza disto, irmãos, que em Cristo nós seremos perseverantes. Cristo nos torna ainda mais perseverantes, porque Ele nos fortalece. E hoje aqui neste culto, você está sendo fortalecido por Deus, não por mim, mas por Deus, para lutar contra o pecado, lutar contra as tentações do mundo, ser provado, mas também suportar essa provação para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso é que podemos nos alegrar com as provações. Alegre-se. Se você está sendo provado hoje, exulte de alegria, dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus porque você está sendo provado. Isso é sinal que tem fé verdadeira no seu coração. No fim de todas as provações, receberemos o prêmio da vitória do nosso Salvador, de Jesus Cristo, a vida eterna. Creia nele, viva nele, viva por ele. Amém.